Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma pré-aula aqui no canal da IEADIO. Nós temos todas as nossas pré-aulas da Escola Dominical. Estamos já no primeiro trimestre de 2026 e aqui na classe dos adultos estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. Nesta feita, vamos estudar a lição número 7, que fala da a obra do Filho. Antes de iniciar a comentar a lição, eu quero aqui deixar meu abraço ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, que é o presidente da IAD e também vice-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Nosso abraço também ao nosso vice-presidente, pastor Eliseu Melfior, e também ao nosso coordenador geral da Escola Bíblica Dominical. E a todos os nossos professores, alunos, todos vocês que fazem parte da nossa EBD aqui em Joinville. Eu lembro a você também que todas as sextas nós temos na rádio 107,5 FM o nosso programa da EBD, programa EBD em Foco, a partir das 21 horas da noite, das 21 às 22, todas as sextas você é convidado a participar. Sempre temos ali um comentário bíblico da lição do próximo domingo, também os avisos concernente ao departamento da Escola Dominical, tá bom? Divulgue, participe, esteja conosco todas as sextas. Vamos então para a nossa lição, lição número 7, a obra do Filho. O texto áureo encontra-se em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, 9. A verdade prática, a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente ele é digno de toda adoração e obediência. Observe que já na verdade prática aparece aqui as três vertentes que vamos trabalhar, né? A humilhação voluntária de Cristo, a redenção de Cristo e a exaltação. Então, essas três palavras vão estar durante toda a lição aí, nós estaremos tópico a tópico trabalhando. Vamos para a leitura bíblica em classe, e você vai ter ali na leitura bíblica em classe Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. E do versículo 5 ao versículo 8, nós vemos a humilhação de Cristo, né? E é importante também você, professor, fazer essa distinção ali para os alunos. Do versículo 9 ao versículo 11 de Filipenses, nós temos a exaltação de Cristo. E Hebreus, capítulo 9, do versículo 24 a 28, nós temos a redenção de Cristo. Então está separado assim as nossas a nossa leitura bíblica em classe, e cada pedaço desses versículos, né, temos ali as três vertentes que nós vamos trabalhar, as três dimensões, que é a humilhação, a redenção e a exaltação de Cristo. A palavra-chave é obra, obra, né, de Cristo. Nós temos também, é importante mencionar para os irmãos, temos também o livro-texto. Você que é professor deve ter aí na sua biblioteca o livro-texto, traz subsídios muito enriquecedor para a nossa aula. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Outro livro que não pode faltar na biblioteca do professor é a nossa Declaração de Fé. Ainda mais que estamos tratando desse tema, né, sobre a Trindade, e é importante o professor ter a sua declaração de fé e usá-la também na aula. Nós temos aqui muitos textos importantes aqui e esclarecedor na nossa declaração de fé. Então, esta lição, meus irmãos, vai trabalhar então sobre a missão de Cristo, né? A sua obra. Nós já vimos aí durante o trimestre, a lição está dividida em 4 lições para falar de Deus Pai, 4 lições mais ou menos para falar de Jesus e também 4 lições para falar do Espírito Santo. E nós temos aí a Trindade, né? Durante esse trimestre, a Santíssima Trindade, estudando todos os aspectos que envolve
à Trindade. Nesta lição, então, vamos trabalhar sobre a obra de Jesus. Já vimos algumas lições sobre, já começamos a falar sobre Jesus, né, como a lição passada, o Filho como o Verbo de Deus, e também na lição 5, o Deus Filho, e agora a lição 7, então, a obra de Jesus. Então, sua missão, a missão de Jesus, abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação. Jesus também revelou o caráter do Pai e também a restauração de toda a criação. Então, nesta lição, nós vamos ver essa obra, né, apresentada em três dimensões. A humilhação. Jesus sofreu humilhação até a morte de cruz. Né? Também a redenção. Ele, de uma vez por todas, ele pagou o preço, nos redimiu, né, de todo pecado. Então, a sua redenção, o seu sacrifício foi eterno, foi único. E também nós vamos ver a exaltação. Ele também foi exaltado e está à destra de Deus Pai, por causa da sua obediência, por causa da sua humildade, do seu amor para com o próximo, ele também foi exaltado e está à destra de Deus Pai. A cruz não foi o fim, mas o caminho para a glória. Talvez muitos pensem, morreu, acabou. No caso de Jesus, não, né? Foi o caminho, foi a porta que ele abriu para nós, para toda a raça humana. Então a cruz não foi o fim, foi o início para o caminho de glória. Nós começamos então o primeiro tópico trabalhando sobre a humilhação voluntária do filho. E o primeiro subtópico nós temos ali a submissão de Cristo. O comentarista, pastor Douglas Batista, ele traz aqui Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. É importante o professor ler todo esse capítulo de Filipenses, capítulo 2, né, porque tem um recorte aqui na leitura bíblica, mas tem outros subsídios também que o comentarista traz aqui durante a lição. Como, por exemplo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, ele traz a unidade e a humildade. E o apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, como aquele versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento, no grego pronel, né? O que significa? Significa modo de pensar. Paulo estava dizendo aos filipenses que eles precisavam ter o mesmo modo de pensar, a mesma disposição mental que Cristo teve. Qual era essa disposição? Qual era a mente de Cristo? A mente de não pensar em si próprio, mas pensar em mim, em você, na redenção da humanidade, né? Esvaziar-se, deixar os seus direitos de lado, como Deus que Ele é, e ir até a raça humana para salvá-los, demonstrar um amor. Então, tudo isso são características que nós precisamos copiar de Cristo. O cristão precisa ter essa humildade, esse amor, essa abnegação pelo próximo. Vivemos em dias em que as pessoas têm muito o eu, né? O antropocentrismo está pairando nesta geração. E nós vemos um Cristo que se humilhou, um Cristo que deixou os seus atributos, né, divinos, os seus direitos, para ir e pensar na raça humana. Então, isso o crente precisa ter. É isso que Paulo fala aos Filipenses, né? Essa consciência moldada pela humildade, pelo amor, pela obediência. Quem serve a Cristo tem que desenvolver isso, tem que ter essa mente de Cristo, esse modo de pensar. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, né? É buscar o bem do próximo, viver para a glória de Deus. Então, como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Você tem pensado como Cristo? Você tem agido como Cristo? Você tem demonstrado estes valores que Cristo demonstrou e demonstra para nós?
Então há um contraste aqui com a tendência desse mundo. E é algo que o professor pode explorar e também aplicar ali para a sua classe, né. Enquanto o mundo vive aí o pós-modernismo, o orgulho, o antropocentrismo, o hedonismo, o relativismo, valores desta geração, Cristo nos ensina a nos esvaziarmos, Cristo nos ensina a nos humilharmos, a sermos servos, né, a entendermos que o próximo é mais importante do que nós. Então, são valores que nós precisamos ter. É o que Paulo diz aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui, a cruz, né, trata-se de um convite diário. A cruz nos convida diariamente a ter essa mente de Cristo. Primeira coisa, transformar a nossa mente. Não seguir pela ideologia deste mundo, mas seguir pela palavra de Deus, com a mente transformada. Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2 ali, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, transformar a sua mente. Segunda coisa, uma vida de serviço. Também o mundo prega que nós precisamos fazer alguma coisa se tivermos algo em troca. Mas Cristo nos ensina a sermos servos, a ajudarmos o próximo sem esperar nada em troca. A terceira coisa que nos ajuda a termos essa mente de Cristo é renunciar o nosso próprio eu. É o nosso pior inimigo, o nosso eu. Renunciar o nosso eu. Entendermos que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se eu vivo com a mente de Cristo, eu preciso renunciar o meu eu, os meus desejos, os meus sentimentos, né? Deixar que Cristo conduz, deixar que o Espírito Santo dirija. O segundo subtópico, trabalhando ainda sobre a humilhação, nós estamos aqui, a humilhação voluntária de do filho, né? A submissão, ele se submeteu. O segundo, o esvaziamento da sua glória. E o apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2 e 6. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, como está lá em João capítulo 1, versículo 1, ou seja, o Jesus é o mesmo, a mesma essência do Pai e do Espírito Santo. A Trindade tem a mesma essência. Mas ele preferiu esvaziar-se dos seus direitos. Não da sua divindade, ele sempre continuou sendo Deus. Ele sempre foi 100% Deus, 100% homem. Ele não esvaziou-se da sua divindade, mas sim dos seus direitos de exigir ali os seus direitos de Deus. Preocupou-se com o bem-estar dos outros. Olha só, essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, isto é, esvaziou-se voluntariamente. Ele não deixou, repito, não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo 100% Deus e 100% homem, mas aniquilou-se, deixou os seus direitos de divindade de lado, né? Para ser servo, para andar com os homens. Aniquilou-se refere-se à autoabnegação voluntária. Preferiu privar-se dos seus direitos, mas não da sua divindade. Glória a Deus por isso. Para que tudo isso? Para nos salvar, para nos encontrar, né? Para que pudesse chegar mais perto de mim e de você e pudesse, como homem, neste corpo, vencer a morte, vencer o pecado. Glória a Deus por isso. Isso não significa, então, a sua perda da divindade, mas a renúncia da glória que ele que possuía ali naquele momento. E aí, o terceiro subtópico trabalha sobre a obediência. Então, ele se esvaziou, ele se humilhou e ele obedeceu. Obedeceu a quem, pastor? Obedeceu ao Pai, obedeceu a Deus, até o sacrifício da cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:8.
Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. Em obediência ao Pai e em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação de cruz. E olha só que a morte de cruz, irmãos, era a pior morte. Fala do clímax da humilhação. Na época de Paulo, né? Morrer no madeiro, morrer na cruz, era um infame, era uma vergonha, era algo terrível. E Cristo entregou-se para morrer numa cruz. Ele foi ao clímax da sua humilhação, né? Imagina um Deus passar por tudo isso, mas ele passou, obedeceu, porque era a vontade do Pai, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação na pessoa de Jesus. Então, a Escritura revela, né, que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado. Veja só essa comparação. Nós temos como o primeiro Adão, né, o próprio Adão, e o segundo Adão, Cristo. O primeiro Adão, ele eh, primeiro, ele trouxe a condenação. E outra coisa interessante, ele desejou ser igual a Deus. Agora, o segundo Adão, Cristo, ele sendo Deus, ele esvaziou-se, humilhou-se e foi até a morte de cruz. Não desejou ser igual a Deus, né? Mas, pelo contrário, se entregou pela raça humana. É interessante fazer essa comparação. E concluindo esse primeiro tópico sobre a humilhação, é importante a gente falar que a nossa salvação é resultado dessa obediência e não dos nossos méritos. Efésios, capítulo 2, vou até fazer leitura aqui com os nossos irmãos, versículo 8, versículo 9, diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o versículo 9: Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, não é pelas obras que nós alcançamos a salvação, não é pelos ritos, não é por você fazer muita coisa, mas é pela fé em Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Amém? Glória a Deus. Você é grato a Deus pela salvação? Glória a Deus, né? É importante eu fazer uma aplicação aqui nesse primeiro tópico. O que aprendemos, então, com Jesus? Sobre a humilhação de Jesus. O que aprendemos? Eu quero destacar algumas aqui. Aprendemos a ser humildes. Você tem sido humilde? Quem fala que é humilde já é sinal que não é humilde, né? Aprendemos a ter amor pelo próximo, amar o próximo. Aprendemos a ser obediente, obediente às nossas autoridades, obediente a Deus, obediente a todos aqueles que estão numa função de autoridade sobre nós, a ser autoabnegado, né? Pensar no próximo, fazer algo pelo próximo, ter a mente de Cristo, que já foi explorado aqui, né? Termos os valores, os princípios cristãos pautando a nossa vida e sermos servo, uma vida de servidão. Você tem sido servo, você tem se prostrado, ajudado os próximos, se colocado para ajudar as pessoas, né? Renunciar o eu. Vivemos uma geração em que valoriza muito o eu. As redes sociais têm potencializado isso. Mas aprendemos com Cristo a renunciar o nosso eu, né? E também aprendemos com Cristo a buscar o bem do próximo, fazer algo em prol daqueles que estão ao nosso redor, tá bom? São lições práticas que extraímos aqui do primeiro tópico. O segundo tópico, a obra redentora do Filho. Então vamos para a segunda palavra que eu falei no início. Falamos o primeiro tópico sobre a humilhação, agora sobre a redenção. A redenção, o comentarista pega o texto básico de Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao versículo 28. E aqui nós temos também três subtópicos. O primeiro subtópico, a ineficácia do sacerdócio levítico. Então, na época do sacerdócio levítico, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur, né, levando sangue alheio, sangue de animais,
para fazer propiciação por os seus próprios pecados e pelo do povo. Estava lá em Levíticos, capítulo 16, versículo 11 ao versículo 15. Uma pergunta você pode fazer para os seus alunos: por que que existiu esse sacerdócio levítico e por que que tinha que ser imolado um animal puro ali, tinha todas as características, né, do animal? Por quê? Por que que Deus permitiu isso? A resposta é simples, porque não havia na face da terra nenhum ser, né, nem um ser humano, ninguém que pudesse estar sem o pecado, porque o primeiro Adão trouxe o vírus do pecado para a raça humana. Então, todas as pessoas que nasceram após Adão tinham o vírus do pecado e só poderia aplacar a ira de Deus ou diminuir a ira de Deus através de esse sacerdócio levítico, né, que era feito, que Deus permitiu como um sinal que alguém puro, imaculado, deveria pagar o preço uma vez por todas. Mas esse sacerdócio levítico, ele era repetido anualmente, porque não era suficiente para perdoar o pecado. Ele aplacava o pecado perante Deus, mas não perdoava, não liquidava. Volta e meia tinha que ir lá fazer novamente, né? Então ele era provisório. Agora, Cristo, o Cordeiro imaculado, sim. O sacrifício de Cristo foi perfeito, uma única vez. A entrada única de Cristo no santuário com seu próprio sangue nos assegura uma eterna redenção. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, que é o sacerdócio de Cristo. Nós vimos isso em Hebreus, capítulo 7, versículo 23, 24, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9. Então, são textos que você pode usar aí com a sua classe. Então, podemos dizer que o sacerdócio levítico era pedagógico, né? Revelando tanto a santidade de Deus quanto a gravidade do pecado. Mas também era provisório, ele tinha um tempo e ele não perdoava os pecados, ele aplacava apenas a ira de Deus. E aí nós vemos o subtópico 2, o sacrifício único e suficiente. Então, na antiga aliança, ofereciam sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Glória a Deus, isso é redenção. É o que Cristo fez por nós. Ele se humilhou, mas ele tinha o propósito também de redimir a raça humana, né? Redimir, perdoar, pagar o preço de sangue, né? Pagar com seu sangue o pecado da raça humana. Lá no sacerdócio levítico, o sangue do animal era imolado, era derramado, mas era um símbolo, era uma figura que alguém precisava pagar o pecado de uma vez por todas. E esse alguém foi Jesus, né? Então hoje não há necessidade de repetição. O que ele fez foi perfeito, foi eterno, como está em Hebreus capítulo 10, versículo 10. A salvação não é por causa dos méritos, como eu li lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Não é por causa dos méritos, não é por causa dos rituais. Tem gente querendo repetir os rituais lá do Antigo Testamento. Não. Cristo já fez o sacrifício perfeito, eficaz, né? Além de perdoar os nossos pecados, ele apagou os nossos pecados, nos justificou, nos redimiu, como nós aprendemos na soteriologia, né? Nos adotou, nos justificou, nos redimiu e estamos vivendo aí o processo da santificação. Santificação plena, santificação progressiva e a santificação posicional. Glória a Deus. Nós podemos dizer também, a redenção deve proporcionar no crente, o que que deve proporcionar? Primeira coisa, gratidão. Você é grato? Era para nós termos morrido naquela cruz, mas quem pagou o preço foi Jesus. Então, nós precisamos ser gratos a Ele. A redenção deve proporcionar no crente também, a segunda coisa, a adoração.
Você tem adorado a esse Jesus? Você tem servido esse Jesus? Né? E a adoração também, ela deve proporcionar no crente uma vida consagrada. Três coisas que você pode aplicar aí para os seus alunos: a gratidão, a adoração e uma vida consagrada. Ser grato, adorar a Ele e servir a Ele de todo o coração. A cruz não é apenas um símbolo religioso, mas o local onde a dívida da nossa culpa foi paga. Glória a Deus por isso, né? Foi na cruz que a nossa dívida do pecado foi paga. O terceiro subtópico, ainda dentro da obra redentora do Filho, nós temos aqui a substituição vicária. O que é isso? Essa expressão vicária. Essa expressão vicária vem do latim vicarius, que significa um em lugar do outro, né? Nós tínhamos lá no sacerdócio levítico os animais que ficaram sendo sacrificados para aplacar a culpa do pecado, mas era provisório, né? Era um símbolo. Agora, a morte de Jesus foi definitiva e ele morreu no nosso lugar. Né? Morte vicária significa em lugar do outro, em lugar da raça humana. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Vejam só, Deus enviou o seu próprio filho para pagar o pecado. Você vê como o pecado precisava de alguém para morrer, né, e perdoar os nossos pecados. E como isso é tão grave que Deus enviou o seu próprio filho. Glória a Deus. Em virtude disso, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que era destinada a todos nós. Né? No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado. Veja, só aplacavam, mas não removiam. Mas a morte de Jesus removeu o pecado de todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. O que é aceitar Jesus? Reconhecer o seu sacrifício, reconhecer essa morte vicária, reconhecer esse sacrifício de Jesus ali na cruz, nossos pecados serão perdoados. Em Cristo, Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Glória a Deus. Então, nós podemos dizer que por meio do sangue de Jesus, realizado na cruz, né, foi feita uma grande obra. Perdão dos pecados, nos resgatou do maligno e nos justifica. Três coisas que o sangue de Jesus proporciona até hoje para todos aqueles que se voltam para Cristo. Ele perdoa os nossos pecados, nos resgata do maligno e justifica o nosso crente. Ou seja, não devemos mais nada, porque Cristo pagou por nós. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico. Vai trabalhar aqui a exaltação. Vejam só que o primeiro tópico trabalha a humilhação, que está de Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. O segundo tópico trabalhou a redenção, a morte vicária de Jesus, que o comentarista pegou ali Hebreus capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 28. E o terceiro tópico trabalha a exaltação de Cristo, que está em Filipenses, a base, Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. E eu vou ler aqui esses versículos, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o terceiro tópico trabalha essa exaltação. Primeiro subtópico, recebido à destra do Pai. Após a sua humilhação, a morte de cruz, a redenção, ter pago o preço, né, pelos nossos pecados, o preço de sangue, ele foi recebido à destra de Pai.
E aqui traz: após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. Ele sempre foi Cristo, ele sempre foi Deus, né? Mas veio até este mundo através da encarnação, ali na Virgem Maria, morreu, andou nesta terra por 33 anos, morreu numa cruz, foi, né, 3 dias, após 3 dias, ressuscitou, pegou a chave do inferno, da morte e foi exaltado. Glória a Deus. É esse Jesus que servimos. A exaltação de Cristo então está ligada à sua obediência. Em todo o tempo ele foi obediente ao projeto de Deus, ao plano da Trindade, podemos dizer assim. O verbo exaltou, né, denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Sentar à destra, né? Lugar de honra, direita, reservado para herdeiros real. E Cristo é esse herdeiro, né? Ele foi exaltado. Essa exaltação foi a recompensa pela sua humilhação, por tudo que ele passou, pela sua redenção. Então, a recompensa é esta exaltação, e Cristo não apenas voltou para o céu, mas assentou-se ao trono, voltou para o seu lugar de origem e está lá assentado à destra de Deus Pai. O segundo subtópico fala sobre o nome, um nome acima de todo nome. Então, Cristo também recebeu do Pai um nome que é sobre todo nome. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter, de autoridade. Quando você vê um nome bíblico, você vai estudar a identidade daquele nome, as características, e te traz muito sobre a pessoa. O nome tem esse significado, né? De dizer quem é a pessoa, o caráter, a autoridade. E dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, olha, veja bem isso aqui, nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal, seja autoridades, potestades, né, do inferno. Cristo está acima de toda autoridade. Título que se passa a conferir nessa era também do porvir. Não existe poder algum que seja maior, nem mesmo igual ao poder de Cristo. E vejam bem, algo muito importante para nós. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte de real de autoridade espiritual. E esse nome foi delegado à igreja. A igreja pode utilizar esse nome. Para quê, pastor? Esse nome para curar, né, para libertar, para pregar, para vencer as forças do mal, como está lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 ao versículo 18. Você pode, a igreja recebeu de Jesus como alguém que dá uma procuração para outra pessoa, né? Jesus deu essa procuração para a igreja, para usar o seu nome. Pode usar meu nome. E no meu nome, curar os enfermos. No meu nome, libertar as pessoas que estão escravizadas pelo pecado. No meu nome, pregar o evangelho. No meu nome, vencer as forças do mal. Nós, como igreja, temos essa delegação, essa procuração de usarmos o nome de Jesus. Se esse nome está acima de todas as autoridades e nós temos como igreja essa autoridade, essa procuração para usarmos o nome, vamos usar. Amém? Vamos usar o nome de Jesus para andarmos nesta terra e confiarmos no poder do nome de Jesus e vencermos as astutas ciladas do inimigo. Glória a Deus por isso.
terceiro subtópico fala sobre soberania universal e o retorno triunfal. Então a escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. Estamos falando da exaltação de Cristo, né? Sobre o nome, sobre aonde ele está sentado, e ele vai soberanamente reinar sobre tudo e vai retornar para buscar a sua igreja. Então, a confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras. Todo joelho vai se dobrar, ou voluntariamente ou compulsoriamente. Voluntariamente por aqueles que creem. Você, por exemplo, eu, que cremos em Jesus, que aceitamos Jesus, nos curvamos, nos rendemos a Ele, reconhecemos a Sua soberania voluntariamente, né? Voluntariamente, como Salvador. Mas tem aqueles que vão reconhecer. Hoje não se dobram, hoje não reconhecem, hoje não adoram a Ele. Talvez até criticam e fazem tantas coisas. Mas a Bíblia fala que eles vão se render, vão se dobrar compulsoriamente, né? Aqueles que rejeitaram a Jesus, que não querem servi-lo, reconhecerão em juízo. Reconhecerão em juízo. Está lá em Romanos capítulo 14, versículo 11, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Vou fazer leitura aqui do Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem não confessar hoje voluntariamente, vai confessar compulsoriamente perante ele como juiz, né? Ele estará como juiz. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Essa vinda será em glória, poder e juízo. Sua glória será reconhecida por todos para a salvação ou para a condenação. Que possamos reconhecê-lo como Salvador hoje. Se você que está me ouvindo ainda não o reconheceu, você tem a oportunidade neste momento de reconhecer Jesus, né, como Salvador, reconhecê-lo voluntariamente, entregar a sua vida para que ele perdoe os seus pecados. Hoje ainda temos a porta da salvação aberta. Amém? Então, reconheça. Nós encerramos a nossa lição sobre a obra do Filho, né? Que é o tema da nossa lição hoje, a obra do Filho. E essa obra foi realizada em três dimensões: a sua humilhação, a sua redenção e a sua exaltação. Suficiente, e essa obra foi completa, suficiente, gloriosa, da humilhação até a exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que possamos viver, né, como servos, seguindo os seus exemplos de humildade, de amor, de servidão, para também um dia estarmos com Ele ali no céu. Deus abençoe. Até a próxima lição. Fique na paz do Senhor.